Queridos alunos, já começando a apaixonar-se por literatura brasileira, por poesia, vamos a mais uma edição do nosso Falando em Literatura, beleza? Vamos tratar do parnasianismo brasileiro, bacana? O parnasianismo, antes da gente começar a falar detalhadamente, do movimento literário, foi a poesia brasileira do século XIX, da segunda metade do século XIX. Na primeira metade do século XIX, é claro que essas datas não são absolutamente rígidas ou rigorosas, esses marcos, etc., mas a poesia parnasiana desenvolveu-se no Brasil por influência direta da França, do parnasianismo francês, na segunda metade do século XIX. Portanto, corresponde à mesma época em que se desenvolveu o realismo brasileiro, no romance, o naturalismo brasileiro no romance também. O parnasianismo conviveu com figuras como Machado de Assis, como Aloysio Azevedo, como o Raul Pompeia, enfim, foi a poesia que ocorreu no Brasil na segunda metade do século XIX, tá bom? João, é toda a segunda metade do século XIX? Não, gente, não é bem assim, as coisas não são assim, Eu vou falar para vocês aqui, agora, sobre as principais características. Eu fiz aqui um resuminho, tá? Das principais características do parnasianismo no Brasil, beleza? Talvez a principal delas seja essa aqui, Arte pela arte. Os parnasianos buscavam a perfeição da forma poética, Versos rigorosamente rimados, com rimas ricas que não permitem rimas entre palavras da mesma classe gramatical, versos também rigorosamente metrificados, exatamente com o mesmo tamanho, eram dominadores das técnicas de versificação, usavam as figuras poéticas sonoras muito bem, e assim por diante. Eles queriam apenas a perfeição do poema. A ideia fundamental do parnasianismo era atingir a perfeição da forma, tá bom? Então, em decorrência desse primeiro princípio, de fazer a arte poética em si mesma, versos para fazer versos e mais nada, eles buscavam a perfeição formal, a perfeição da forma, de alguma forma, sem trocadilhos, é uma decorrência desse princípio aqui, fazer poesia para fazer poesia. Não havia nenhuma preocupação efetiva com problemas sociais, como houve, por exemplo, no romantismo, com Castro Alves, Não havia nenhum mergulho profundo no eu, nenhum subjetivismo, nada disso. Era o poema pelo poema, a forma pela forma, a arte pela arte, tá bom? Isso justifica essa outra característica aqui, Uma profunda impassibilidade, nenhum envolvimento emocional de preferência. Isso no geral, tá bom? Nenhum tipo de subjetivismo, nenhum tipo de expressão lírica exagerada, como houve no romantismo quase todo no Brasil. Tudo bem? Essas são as três, esse aqui eu chamo de o trinômio, fundamental para que se compreenda a poesia parnasiana brasileira, tá bom? Nossos autores nessa época, o mais conhecido deles, dos autores brasileiros parnasianos, é Olavo Bilac. Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac, Ficou muito famoso por seus versos, inclusive talvez você conheça, se você aprendeu a cantar o hino à bandeira, na sua escola, naquelas aulas de educação moral e cívica. João, isso não existe mais. Pois é, mas o hino à bandeira, a bandeira brasileira, é de autoria, a letra, é de autoria do Olavo Bilac.
Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz, tua nobre presença, a lembrança, a presença da pátria nos traz. Né? A lembrança da pátria nos traz. Até eu já esqueci, tá vendo? A minha escola primária ficou para trás. Uhum. Esse aqui foi o mais conhecido de todos eles. E ficou muito popular, digamos assim, entre a classe que no Brasil, na época, era a classe dominante. Ele era o poeta, né, preferido, poeta mais gostado, poeta mais amado, né? Chegou a ser representante do Brasil fora do país e assim por diante. Temos também, depois eu falo do Raimundo Corrêa, temos também o Alberto de Oliveira, o Vicente de Carvalho e a Francisca Júlia. Uhum. Esse aqui era chamado de príncipe dos poetas parnasianos, porque talvez ele tenha se dedicado mais ainda que os outros à perfeição da forma, à perfeição da forma. Tá? Vocês vão ver nos textos, o capricho é extremo, tá certo? Na verdade, eles disputavam um pouco, os dois aqui, ó, o título de príncipe da poesia parnasiana, tá bom? Uma poesia completamente descomprometida com questões sociais, né? Que só buscava mesmo a forma perfeita pela forma perfeita, tá certo? É claro que de vez em quando não é possível controlar toda e qualquer emotividade, toda e qualquer emoção, tá? O Raimundo Corrêa, na minha opinião pelo menos, é o melhor de todos eles. Esse aqui é o cara, né? Ele não é o mais famoso, ele ficou um pouco meio de lado, mas ele, em termos de linguagem poética, é o mais competente, o mais revolucionário, o mais diferente, porque poesia implica diferença. Poesia implica diferença, poesia implica mudança, poesia implica novidade. E o Raimundo Corrêa, nesse sentido, poeticamente pensando, é o mais competente deles. É o mais competente deles. Tá legal? Agora a gente vai, né, estabelecer alguns limites cronológicos, etc., para você se situar no tempo. Tá joia? Então, me acompanhem. Aí, ó, o parnasianismo brasileiro. Vamos nessa. Olha só. É o nosso 6º capítulo, né, do Falando em Literatura. Temos aí uma parte cronológica. O início é a publicação de Fanfarras, de Teófilo Dias, em 1882. João, você nem mencionou esse autor. É porque ele realmente não tem muita significação no panorama geral da literatura brasileira, da história da literatura brasileira. Tá bom? Ele só é conhecido por ser o autor do livro que inaugura o parnasianismo brasileiro, segundo os historiadores da literatura brasileira. E o término é 1893. João, só 11 anos, já sabemos que essas datas e esses marcos literários, não sei o que, não são rigorosos e nem prestam para muita coisa, tá, gente? O término, eu coloquei aí, ó, é o início do simbolismo, que você vai depois ver, é 1893. Na verdade, o parnasianismo e o simbolismo no Brasil conviveram, tá? No espaço e no tempo. Só que nos livros ocorrem essas delimitações, tá joia? Vamos ver, ó. Tem uma súmula. João, mas a súmula já é a súmula. Pois é, mas eu fiz um resuminho aí, ó, do parnasianismo, para você ter uma informação um pouco mais detalhada, tá bom? Olha lá, ó, eu vou destacar algumas coisinhas para vocês, que sejam mais interessantes, mais importantes para quem está gostando de estudar isto. No Brasil, o parnasianismo dominou a poesia até a chegada do modernismo brasileiro. A importância deste movimento no país deve-se não só ao elevado número de poetas, mas também à extensão de sua influência, uma vez que seus princípios estéticos, arte pela arte, impassibilidade, perfeição formal, dominaram por muito tempo a vida literária do país, praticamente até o advento do modernismo em 1922.
O poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, que você virá conhecer aqui comigo, né, é um poema contra os parnasianos. Ele chama os parnasianos de sapo, que ficam enfunando os papos na lagoa. Era uma poesia meio palaciana, a poesia parnasiana. O simbolismo acabou passando por baixo da ponte. E o parnasianismo, como eu já disse, fazia parte do gosto literário nacional. Vamos ver, ó, na década de 1870, a poesia romântica deu mostras de cansaço, e mesmo em Castro Alves é possível apontar elementos precursores de uma poesia realista. Assim, entre 1870 e 1880, assistiu-se no Brasil à liquidação do romantismo, submetido a uma crítica severa por parte das gerações emergentes, insatisfeitas com sua estética do romantismo e em busca de novas formas de arte, inspiradas nos ideais positivistas e realistas do momento. Vamos lá, pessoal. Eu que errei aqui a canetinha. Além de Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac, que configuraram a chamada tríade parnasiana, o movimento teve outros grandes poetas no Brasil, como Vicente Carvalho, Machado de Assis, Vicente de Carvalho, Machado de Assis e Francisca Júlia. João, você não mencionou o Machado de Assis. O Machado de Assis vai ser um capítulo à parte, né, no nosso curso de literatura. O Machado de Assis foi poeta, dramaturgo, foi contista, foi romancista, ele fez de tudo um pouco. E enquanto poeta, como sua época poética era a época parnasiana, ele também foi um pouco parnasiano. Tudo bem? Talvez bem melhor que outros. Vamos seguindo, pessoal. Aí, ó. Algumas características gerais. Um certo preciosismo. O que é isso, João? É a focalização do detalhe, gente. Olha lá, ó, cada objeto deve singularizar-se. Daí as palavras raras e rimas ricas. Objetividade e impessoalidade. O poeta apresenta o fato, a personagem, as coisas como são e acontecem na realidade, sem deformá-los pela sua maneira pessoal de ver, sentir e pensar. Esta posição combate o exagerado subjetivismo romântico. Na poesia parnasiana não há espaço para o eu e suas emoções, a não ser muito raramente. Arte pela arte. Vamos lá? A poesia vale por si mesma, não tem nenhum tipo de compromisso e se justifica por sua beleza. Faz referências ao prosaico e o texto mostra interesse a coisas pertinentes a todos. O que é comum? Um certo culto à forma. Já falamos um pouquinho, né? Valorização exagerada da forma, da estrutura adotada, da métrica e da rima, da palavra medida, da correção gramatical. Eram perfeccionistas os parnasianos. Muito perfeccionistas. Legal? Vamos ver aí, ó. Na sequência, nós temos alguns aspectos importantes para esta estética perfeita materializar-se. Eu selecionei algumas coisinhas aí, ó. Rimas ricas são as rimas que não ocorrem entre palavras da mesma classe. Rimar coração com melão é rima pobre. Certo? As rimas ricas são feitas entre palavras de classes gramaticais diferentes. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Nos textos da antologia, tá bom? Olha lá, ó. Existe uma preferência pelos sonetos. Os sonetos representam, vocês já sabem disso, uma forma fixa na produção poética, tá certo? São poemas que têm 14 versos divididos em 2 estrofes de 4 e 2 estrofes de 3, 2 quartetos e 2 tercetos, totalizando 14 versos. Tudo bem? Há uma preferência pelos sonetos. Uma metrificação rigorosa. Os versos todos têm o mesmo número de sílabas, todos. E em alguns dos poetas parnasianos, no Olavo Bilac, no Alberto de Oliveira, há até os versos mais raros, que são os alexandrinos, de 12 sílabas métricas. Tudo bem? Essas são as formas, né,
de que os parnasianos se serviram para atingir a tal da forma perfeita, a tal da arte pela arte. Tudo bem, gente? Na sequência, nós vamos estudar alguns poemas parnasianos, com alguns detalhes. Eu fiz uma seleção dos que eu julgo melhores. E eu já disse para vocês, o meu poeta preferido dessa rapaziada aí é o Raimundo Correia. E você vai conhecer um texto antológico do Raimundo Correia, que é uma das obras-primas da literatura em língua portuguesa, conhecido no mundo inteiro. Até daqui a pouquinho.